tema da nossa escola aberta de hoje é: um país pode ter missão? Quando nós pensamos na palavra missão, normalmente nós a aplicamos às pessoas. Por exemplo, nós podemos pensar que Platão teve uma missão ao compor a filosofia. Nós podemos pensar que Dom Sebastião teve uma missão, encarnou uma missão dentro da história de Portugal. Nós podemos pensar que o Cristo teve uma missão, né, como a segunda figura da Trindade cristã. Nós podemos pensar que Chico Xavier desempenhou uma missão. Nós podemos pensar que Gandhi desempenhou uma missão, e assim sucessivamente. Entretanto, a ideia de missão aplicada aos países já nos parece menos exata, né? No entanto, existe efetivamente um mito disseminado de que os países obedecem a ciclos planetários, astronômicos específicos. Por exemplo, quando nós falamos em era de Aquário, ou ciclos dos Manvataras, como diz segundo a tradição indiana, né, em que em cada era zodiacal uma determinada faixa do planeta adquiriu uma proeminência civilizacional em relação a uma outra faixa, né, nós atribuímos a alguns países especificamente um sentido missional durante aquela era. Pelo menos aceita-se isso como hipótese, né, como uma proposta válida dentro do campo espiritual. Sobre essa perspectiva, sim, entende-se que um país possa ter uma missão, né? Como essa missão vai se configurar é algo que já nos escapa. Entretanto, existe a informação disseminada, né, pelo menos a ideia comum disseminada, de que um país, num determinado momento, pode vir a ter uma relevância cultural, civilizacional superior naquele momento em relação a um outro país. Quando nós vemos historicamente a existência desses processos, por exemplo, quais seriam os países onde incidia o signo de Peixes, né? Se nós abrirmos um planisfério, veremos que o signo de Peixes incide dentro de uma determinada faixa do planisfério terrestre. A chamada nova era, ou a era de Aquário, ela incide sobre um outro eixo do planeta, uma outra faixa territorial do planeta. Dentro dessa faixa territorial, o Brasil ocupa uma dimensão muito grande, e a Groenlândia também, né, estão inseridos dentro desse eixo. Não há mais países em relação a isso. Quando nós pensamos, portanto, na ideia de que um país possa ter uma missão, uma era zodiacal dura por volta de 2000 e poucos anos. Isso significaria que aquele país teria uma proeminência sobre outras culturas de aproximadamente 2000 e poucos anos, ou enquanto durasse a era. Afirmar isso dessa forma, ou entender os conhecimentos da tradição que diz respeito a essa tradição, né, dos Manvataras, dos ciclos zodiacais, demanda outros graus de exercício, ou um grau de aprofundamento em relação a isso. Por exemplo, uma análise que nós temos que ter em conta, então, quando nós pensamos o fato de que está destinado ao Brasil, como configura, por exemplo, Chico Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil terá um futuro brilhante e que será a salvaguarda de muitas nações, nós temos que tentar entender isso sobre uma determinada perspectiva, né? A primeira pergunta que nós temos que conseguir responder é o seguinte: quem é o sujeito da história? Né? Primeiro, o que é uma ação histórica e o que é o sujeito da história? Porque se um país pode ter uma missão, ou se uma pessoa pode ter uma missão, né, como é que essa missão se executa?
essa missão se executa através de uma ação, né? Uma ação específica. Então, a partir de que critério nós falamos que tal pessoa teve uma missão em tal época, desempenhou essa missão perfeitamente e cumpriu o seu destino nesse plano? Vamos pensar dessa forma. Quando nós transpomos essa linha de pensamento para um país, qual é a linha de ação histórica que um país tem que executar, né? Para, uma vez cumprida a sua missão, o que acontecerá com aquele país? Aquele país inevitavelmente morrerá, historicamente? Ele desaparece e surge alguma outra coisa em seu lugar? Então, o que é ação histórica, né? Ação é toda mudança deliberada de um estado de coisas. Olavo de Carvalho explica isso de uma forma bastante interessante. Ele fala que toda ação subentende duas coisas. Primeiro, a continuidade temporal do sujeito. Segundo, a unidade e continuidade das suas intenções, tais como se revelam na sequência que vai de um plano até que os efeitos desse plano sejam consumados. Todas as transformações no cenário histórico resultam, portanto, de ações humanas. Mas essas ações, elas se mesclam, elas se neutralizam, elas se modificam mutuamente, de modo que ninguém controla o processo. Ou seja, quando nós pensamos que um país tem alguns tantos milhões de habitantes, né, o que nós teríamos que pensar num primeiro momento? É falar, esse país tem uma missão. Que todas essas ações individuais de pessoas teriam que estar trabalhando para um mesmo objetivo, que no caso seria o objetivo do cumprimento da missão daquele país. O problema é o seguinte: individualmente, cada pessoa tem uma ação completamente diferente. Não é? Então, como é que a história de um país se processa, vamos pensar, para realizar a sua missão histórica? É preciso entender, se isso for uma verdade, essas duas propostas que o Olavo coloca, que toda ação subentende a continuidade temporal do sujeito e a unidade e continuidade das suas ações. Então nós temos que entender essas coisas. Então, as transformações no cenário histórico resultam de ações humanas, claro, porque a história é feita pelo ser humano. Não há nenhuma história feita sem ações humanas, né? Então, o problema é que essas ações humanas, como os seres humanos são diferentes, cada ação não tem um sujeito agente determinado, já que elas resultam precisamente da impossibilidade de algum agente fazer prevalecer os seus objetivos sobre todos os demais. Então, para que um país cumpra a sua missão, ou para que um país tenha uma missão a ser cumprida, significa que tem que ter um agente histórico superior às próprias pessoas que compõem o país para conduzir essas pessoas para um objetivo comum, né? Isso seria, de certa forma, um tipo de interferência no livre-arbítrio das pessoas. Vamos pensar desse modo. Então, como é que nós entenderíamos essa proposta que o hermetismo, que o esoterismo e que muitas propostas espirituais falam, né? De que os países têm uma missão espiritual completamente diferente a ser cumprida. Essas transformações não são propriamente ações. Então, sobre esse aspecto, nós não podemos falar de uma ação histórica específica, em um sentido estrito, né? Porque você não tem uma figura que está conduzindo aquelas pessoas isoladamente, né? Por exemplo, um exemplo de ação histórica clara: a travessia do Mar Vermelho. Moisés encaminhou aquilo ali, né? A cristianização da Europa pela Igreja Romana, a ação da Ordem do Templo de Portugal, produzindo os descobrimentos e a formação da nacionalidade portuguesa, né? A Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e assim sucessivamente. E são exemplos claros de ações históricas. Em todos esses casos, nós temos um agente que consegue controlar o processo, agentes humanos, no caso. Quando a gente pensa num país, esse agente não pode ser um humano,
Então, quando a gente pensa que um país pode ter uma missão, o agente tem que ser supra-humano. Ele tem que estar num plano divino. Porque é a partir deste plano divino que nós temos a perspectiva do controle, vamos falar, deste agente meta-histórico sobre uma ação histórica, ou produzindo a ação histórica, né? Então, isso significa que a história seria composta de dois tipos de processo: processos controlados e processos não controlados. Vejam que, historicamente, há um tipo de agente histórico que consegue controlar um processo histórico, né? Então, só os primeiros processos históricos, ou seja, os processos controlados, são os processos que têm ações históricas em um agente determinado. Porque os processos não controlados, onde os destinos das pessoas, as vontades das pessoas são completamente diferentes e não convergem para um objetivo comum, você não pode fazer acontecer nada em relação a isso, né? Então, um país só pode ter uma missão, pensando dessa forma, se houver um agente da ação histórica. No caso, quem seria o agente da ação histórica de um país? Seriam os estados? Seriam as empresas? Seriam os impérios? Seria um imperador? Seria uma pessoa? Seria um Messias? Quem seria o agente, né, da ação histórica quando nós pensamos, por exemplo, que um país tem uma determinada missão? Bom, para que a gente tenha um agente histórico tem que ter, no caso de uma ação histórica, ela tem que iniciar, ela tem um projeto específico. Há no início do processo um projeto deliberado, construído, e aquele projeto é instaurado ao longo de um determinado tempo. Ele segue um curso, uma sequência coerente de ações, e ele tem ajustes e reajustes que levam esse processo a um determinado fim. Isso é a ideia de uma ação histórica, regida ou por um grupo ou por um plano divino. É só sobre essa perspectiva que nós podemos pensar na ideia, por exemplo, repito, que aparece na proposta de que o Brasil é o país do futuro e que o Brasil será o país regente da nova era. Para que isso aconteça, nós temos que pensar, quando nós olhamos para o curso dos acontecimentos históricos do Brasil, quem é que vai dirigir o Brasil para um futuro histórico, espiritual? São os partidos políticos? São as empresas? Etc. Não, nada disso é possível. Por quê? Porque nenhum desses indivíduos constituem agentes históricos, porque eles não conseguem criar uma ação histórica, né? Por outro lado, quais são, dentro do planeta, as classes que conseguem ter uma unidade de propósito apta a seguir um plano de ação coerente ao longo de 2, 3, 4, 5, 20 mil gerações? Então, existem alguns grupos que têm essa capacidade. Esses grupos são as grandes religiões universais, as organizações iniciáticas e esotéricas, as dinastias reais e nobiliárquicas, ou algo similar, os movimentos e partidos ideológicos revolucionários, os agentes espirituais, ou seja, Deus, os anjos e os demônios. Tudo acontece, tudo que acontece absolutamente dentro do cenário histórico, ou vem de uma dessas forças, ou é o resultado de uma combinação descontrolada de forças. A própria formação e dissolução dos estados, das nações e dos impérios vem disso. O que significa, em última análise, que essas entidades não têm sujeitos agentes, né? Mas eles são instrumentos das ações de forças que transcendem essas coisas. Por conseguinte, só faz sentido nós falarmos que um país tem uma missão a ser cumprida quando nós pensamos que uma religião vai imprimir essa missão, né? Uma ordem iniciática vai imprimir essa missão. Uma casa real, uma dinastia real, vai imprimir essa missão. Algum tipo de partido missionário, como por exemplo os árabes esperam o Imam Mahdi, né? Porque o Islã é um estado teocrático. Então esse movimento revolucionário culmina para um processo último da história. Ou
os agentes espirituais, no caso de Deus, né? Então, são as forças espirituais atuando através de uma nação que vão fazer com que aquela nação cumpra a missão que foi determinada por esse agente meta-histórico, ou seja, fora do plano histórico. É só a partir desta perspectiva, ou seja, de grupos espirituais, né, hierarquias espirituais dirigindo o curso do mundo e o curso das nações, dirigindo um projeto deliberado. Esse projeto é colocado na duração histórica de um país, starta uma sequência de ações e de ajustes e de reajustes que vão levar a um determinado fim, né? A humanidade está cheia de casos em que mostra a participação ativa de Deus na condução das nações. Seria preciso entender, portanto, quando se fala que o Brasil tem um papel histórico, qual é o agente histórico que está fazendo com que o Brasil cumpra ou não a sua missão. Além do Brasil, qualquer outro país do mundo. Nós ficamos por aqui. Esperamos que a nossa escola aberta tenha clareado um pouco a ideia de que um país pode ter uma missão? Pode, desde que essa missão seja orientada por um agente histórico específico. Até o próximo Escola Aberta.